Ronco dos motores nos conecta aqui na 92, meio-dia 25, Dinão Cardoso de volta com o Turbo nesta quarta-feira maravilhosa. Marcão Gaúcho, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Dinão, boa tarde, ouvintes. Tudo certo. Você tá aqui hoje, sempre que você vem, você traz novidade, né? É, novidade, mas... Qual é a novidade de hoje? A novidade não é tanto uma novidade, né? Amanhã acredito que estarei aí novamente. É mesmo? Mas então tá bom. Quis participar desse bate-papo hoje aí com o cara. Mas você trouxe um convidado, né? Trouxe um convidado, né? De alto nível, né? De alto garbo e elegância? Claro. Eu já vi esse cara jogando bola. Já? Ele falou pra mim que jogava muito, né? Jogava muito. Mas não sei, ele era muito rápido. Ele não tem um tipo físico assim muito de jogador. Assim, não, né? Tem, né? Tem muito, né? De atacante, né? Tem muito, claro, muito. Não, claro. Ele ataca e defende, magrinho, né, cara? Levinho. Corre bem, né? Corria é uma maravilha. Tudo bem, Cláudio? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dino. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde também, Marcão, aí, pelo convite desde já, por estar participando desse programa que é uma referência já da nossa cidade e região aí. Muito show de bola. Maravilha, muito obrigado pelos elogios. Como é que foi? O Marcão apareceu lá, tem o Turbo, vamos lá, quero tu lá com a gente. E aí já literalmente batemos o martelo? Batemos o martelo agora, no mesmo dia. Batemos o martelo. Foi exatamente isso. O Marcão, ele realmente é uma pessoa muito carismática e trouxe essa alegria de poder participar num programa. Sabe que a gente tá desconfiado, a gente não sabe se o Marcão, ele é carismático ou ele ameaça os nossos clientes, porque é um contrato por dia, Clayton. O segredo a gente não pode falar. Eu posso dizer que talvez o segredo seja aí talvez a altura dele, porque ele é alto, né? Realmente. Cara bonito, forte também. Tá bom, vamos continuar no alto aí mesmo. Vamos deixar assim, né? Mas, Clayton, me fala o seguinte, cara. Você tá há quanto tempo com esse negócio de martelinho de ouro? Quando eu te conheci, acho que você não tinha esse negócio ainda, né? Você trabalhava numa outra área. E aí agora você tá ou eu tô enganado? Ou já faz muitos anos que você trabalha com martelinho de ouro? Não, você está correto, porque na verdade a questão de eu ter trabalhado há muito tempo em metalúrgica, então isso me trouxe realmente um pouco de experiência, né? Sobre detalhes, sobre precisão. Então tem algum tempo já que eu trabalhava com metalúrgica e fabricava peças sob medidas. Então usava instrumentos aí de diferentes modelos de medição. Paquímetro, micrômetro, súbito, enfim, uns equipamentos bem elaborados de precisão. Então, a partir daí, trabalhando como metalúrgica, eu resolvi mudar um pouco, mas não sabia em qual área atuar. Mas foi justamente num episódio que aconteceu quando eu e a minha esposa, no centro de Criciúma mesmo, da região, e uma senhora acabou com um carrinho de mercado colidindo na porta do meu carro. Então, foi nem um carro, foi um carrinho de mercado, né? Exatamente. Então aquilo ali foi uma preocupação para mim, porque eu sempre fui muito cuidadoso e gosto muito de cuidar, principalmente de carro, né? Quem é apaixonado por carro vai entender um pouco sobre isso. E eu não conseguia andar 1 quilômetro com o carro, eu tive que parar no acostamento e ver o que tinha acontecido naquela situação ali. Quando ela bateu o carrinho dela no teu carro, tu não viu? Eu vi, tu viu? Mas fiquei sem reação porque era uma senhora e fiquei aquilo ali. Ficou com pena ali e tal, né? Exato. Só que eu não sabia que o estrago tinha sido tão grande. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer procuras na região mesmo sobre como funcionaria a técnica, né, do martelinho de ouro aplicado naquela situação. E por incrível que pareça, não tinha só aquele tipo de amassado ali, tinha vários outros amassadinhos no meu carro carro, que tu não tinha visto. Exatamente, acabou me surpreendendo. E que deu pra consertar com o martelinho de ouro? Sim, sem envolver pintura, nada, o profissional conseguiu elaborar aquele amassado, retornando ao seu formato original sem danificar a pintura. Cara, porque pra gente que gosta de carro, por exemplo, tu bateu ali num paralama, né? E aí tu vai ter que pintar aquele paralama. Nossa. Nunca mais fica igual, né? Quando o cara que faz a chapeação, ele vai ter que pintar talvez a lateral inteira, né? Especialmente se é um carro com cor mais viva, né? Tem que recuperar a parte inteira, né? Exatamente, sobre essa questão de diferenças de cor, o método hoje utilizado na pintura, ele é totalmente diferente do método utilizado em fábricas, montadoras de veículos, né? Então o que acontece? Um episódio que aconteceu comigo também referente a isso, era uma Ranger azul. Então hoje a gente tem muito a questão de diferentes tonalidades de cor. A gente vê que o mercado do mundo hoje dos carros, eles acabam trazendo essa nova experiência para aqueles que desejam ter uma cor diferenciada.
Então essa Ranger azul, justamente a porta ela foi salva pelo martelinho de ouro, sem a necessidade de pintar. Então se nós tivéssemos que pintar essa porta, a gente precisaria pintar a porta, a lateral inteira. Ó, tem mensagem pra ti aqui, ó. Claito Martelinho de Ouro, esse é fera, Dino, recomendo. Trabalhamos juntos muito tempo em metalúrgica. Mandou aqui o Alessandro Gepeto. Show, conheço, Gepeto? Parceiraço meu aí. Mas qual é a aplicação então do martelinho de ouro? Onde é que ele entra? Porque ele não é para toda aplicação, né, de funilaria. Isso, exatamente, né? A técnica do martelinho de ouro, ela se originou, até interessante a gente saber sobre isso, que não foi tipo por acaso, né? Na verdade foi Pedro Souza, ele elaborou essa técnica. Pedro Souza é o nome do cara que criou. Exatamente, Pedro Santana Souza. Esse é o nome correto. Já tem nome de carro, pô. Sobrenome do carro. E justamente trabalhava na época numa fábrica da Volkswagen. Da Volkswagen, Mas ele, desculpa, é brasileiro esse carro? Isso, brasileiro. No Brasil se originou através dele, então ele utilizava ferramentas como galhos de árvores, pedaços de madeira, inclusive tacos de sinuca. Pra fazer como é que chama? Remoção. Chama remoção? Remoção do amassado. Vocês chamam remoção do amassado, tá. E aí a tecnologia, claro, né? Hoje a gente sabe que tudo existe ferramentas apropriadas para até mesmo a questão de tempo, né? Para poder executar um amassado de uma maneira rápida e eficiente e trazer uma qualidade pro carro do cliente. Para manter também a originalidade, manter Mas, por exemplo, então a aplicação do martelinho de ouro é quando não tira a pintura, quando a pintura não é afetada, né? Exatamente. Por exemplo, a gente tem uma colisão ou você costuma ir num shopping ou no mercado e às vezes por algum problema acontece ali, a pessoa abre a porta e amassa. Bom, já tive esse problema, é chato, cara. Tu chega ali do mercado e tá amassado ali. E aí o que acontece? Se não tirou tinta, perfeito, a gente consegue remover esse amassado sem precisar envolver a pintura. Existem alguns casos que é feito alinhamento para a pintura, que exige aí um pouco da prática também do martelinho de ouro, e a gente acaba preparando uma peça para receber uma pintura. Para receber a pintura. Ou seja, evita aquela tal famosa técnica massa e a chapeação em si, que acaba enfraquecendo mais a chapa. Tem um amigo meu que ele comprou um Gol. Golzinho? Um Gol bola branco. Ele andou o carro uma semana. Aí um dia ele parou numa garagem dessas aí de prédio, e a garagem era muito iluminada. Nossa. E daí um amigo dele, olha aqui o teto do teu carro. O teto do carro dele, ele parecia a lua, sabe? A atmosfera, a lua cheia de furo. Era todo cheio de amassadinho, cara. O carro tinha pegado uma chuva de pedra. Granizinho. Mas todo. E só deu pra ver com aquela iluminação ali dessa garagem ali, que era muito iluminada, entendeu? E coincidiu que ele vendeu esse carro pra uma garagem e um outro amigo comprou esse mesmo carro, mesmo cara. Carro, eu conheço esse carro. Então tem isso, né? Pra ver, às vezes a olho nu, vamos dizer assim, tu não consegue perceber, né? Sem uma iluminação adequada. Isso pode acontecer até mesmo quando a pessoa for comprar um carro, às vezes ela não percebe na hora, mas quando vai lavar o seu carro, ou às vezes vai no churrasco em família, percebe, aquele amassado ali. Pois então, comprei meu carro e às vezes não percebi esse detalhe. E dá pra arrumar aquelas marcas de granizo, por exemplo? Sim, com certeza. Essa questão de chuva de granizo, ela afeta muito os carros, né? Não na nossa região, porque na nossa região, vamos dizer assim, ela não tem uma chuva tão forte capaz de danificar o carro. Mas em algumas regiões concentradas aí, onde realmente vem aquelas chuvas de pedra com vento, realmente acabam danificando, né? Então regiões vizinhas como Rio Grande do Sul, que já acontece bastante sobre essas chuvas, Paraná, até mesmo na nossa região, eu digo Palhoça, Florianópolis, em alguns lugares determinados já teve chuvas de granizo em que não, aqui já aconteceu, peguei uma chuva. Tá, mas tu trouxe um negócio aí que eu achei que era um retrovisor de caminhão. O que é esse troço aí? Mostra na câmera aí. Pelo tamanho aqui realmente faz eu achei que faz era sentido, né? O Claito trouxe um retrovisor de 11-13 ali pra gente ver. Então, eu costumo dizer que esse aqui, todo martelinho de ouro vai entender, né? Que os olhos do martelinho de ouro. Então, é através dessa iluminação, dessa luminária aqui, que a gente consegue ver exatamente qual o ponto que eu preciso levantar o amassado e assim corrigir a peça. Mira ela pra mesa, assim, bota ela pra baixo pra mesa, assim, clareia um monte, né?
Agora eu vou pedir pra desligar que deu um clarão aqui, tá? Maravilha, a gente já viu. Então sempre com essa lâmpada aí tu vai usar? Exatamente. Sem a luminária não tem como executar um trabalho de martelinho de ouro. E eu imagino que o cara vai lá e acha que tem 2 amassadinhos. Tu mostra essa luminária, às vezes é quase o carro inteiro, né? Exatamente. Acontece Às vezes o cliente precisa resolver uma situação, mas infelizmente eu acabo trazendo outras situações para ele resolver. Eu tive um exemplo, eu tava lá contigo, né? Não sei qual é o carro que tu tava fazendo, pra mim tava tudo perfeito, né? Tu mostrou, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Meu Deus do céu. Tava cheio de furo. E tu cobra, como é que tu cobra? Por furo, por tamanho? Como é que é? Não, eu fico curioso, né? Boa. Exatamente a questão de hoje cobrar pelo tamanho do amassado realmente exige tempo, né? Um amassado, por exemplo, hoje ele pode ser removível em questão de segundos, minutos ou horas. Então já teve casos de eu ficar 5, 6 horas em uma porta de um carro. A exemplo dessa Ranger que eu mencionei ali. No meu Instagram você vai perceber ali que tem vários outros amassados ali. Qual que é o teu Instagram? Já mete já aí pra galera te procurar lá. @Clayton Martelinho de Ouro. Tá, então vai lá e vai ver. Tu trouxe aí umas ferramentas pra gente. É no martelo mesmo, né? Exatamente. Na verdade, tu amassa pra desamassar, né? Alguns clientes às vezes pensam que isso pode acontecer, mas não, né? A gente tem que ser sincero e honesto pra poder sempre ter mais clientes pra fazer esse serviço. É que tu vai amassar pra um lado pra ele desamassar pro outro, né? Faz sentido. Na verdade é a batidinha, é isso que eu quis dizer, assim, e o martelo não é de ouro, né? Ainda hoje existe alguns clientes que, claro, chegam lá, perguntam como é que funciona essa técnica, como é que é o martelinho de ouro, é de ouro mesmo? Aí, claro, não, ela é uma liga de titânio, nesse caso... Pode mostrar na câmera aí, isso aí, bem na frente do teu microfone vai pegar bem ali, isso aí. Então, essa liga de titânio aqui é a liga certa, própria, para poder desamassar o carro sem Não é qualquer ferro? Não é qualquer ferro. Eu achei que era qualquer martelo, cara. Pô. E eu até trouxe esse outro, que esse outro ele foi meio que confecção própria, né? Confecção própria, exatamente. E na época... Não, tu fez isso aí, sério que tu fez isso aí? Sim, exatamente. Eu, juntamente com um colega de trabalho, a gente executou esse martelo que é o que tá me acompanhando hoje aí há vários anos. Esse é o de estimação? Esse é o de estimação, esse é o raiz. E é um investimento alto nesse tipo de ferramenta aí, Clayton? Sim, pelo fato de que as ferramentas elas não sofrem desgastes, porém elas podem quebrar. Mas dura bastante. Dura bastante tempo, mas tem o seu valor agregado, que é um valor de investimento um pouco alto, né? Então um martelo de ouro, por exemplo, igual a este aqui, que existe pontas intercambiáveis, ele realmente é um valor que é um pouco alto em relação pelo que ele também traz de benefício para quem trabalha, para o profissional que trabalha. Aí tem aquelas outras pontas ali. Isso. O pessoal em casa não tá vendo, mas a gente tá filmando aqui, depois vai lá pro canal do Turbo no site da 92, tá? Por isso que a gente tá pedindo para mostrar aqui, tá? Essa aqui são algumas ponteiras que a gente utiliza, né? Nas pontas do martelo mesmo, ou até mesmo em ferramentas que tem a ponta roscada. Então eu posso, por exemplo, trabalhar em chapas e em que eu preciso usar um material como nylon ou talvez a borracha. Nylon é o Tecnil, né? Tecnil, exatamente. Tecnil, né? Também tem esse material. Ou até mesmo um aço. Então, para diferentes tipos de amassados, né? Existe uma técnica a ser aplicada. Nem todas elas iniciam com o mesmo tipo de ferramenta e finaliza com o mesmo tipo de ferramenta. É muita técnica, é um leque. Né? É muita técnica. É um trabalho de cirurgião, cara. Pô, legal. É o cirurgião da funilaria. E o Dino já queria pegar aquele martelo do pai dele lá, com aquele ponta. Eu achei que era assim. Deixa eu ver, deixa eu pegar na mão. Legal. Brasileiro tem Posso que pegar isso aqui também pra dar uma olhada? Ué, fica à vontade. Legal, hein? Pô, cara, é um negócio bacana, hein? É diferente. E, claro, tem outras ferramentas, por exemplo, alavancas, que são realizadas, amassados através desse tipo de alavancas, né? Feitas de metal. Então a gente não usa mais o método lá do nosso amigo Pedro, em que ele utilizava galhos de árvores para desamassar, né? Hoje a gente tá com a tecnologia bem avançada na questão de martelinho de ouro e ferramentas. Martelo de titânio, hein? Olha só. Essa eu não sabia, cara, que o tipo de metal do martelo influenciava no desamassado ali. Mas né? Na verdade a lógica é essa, tu amassa um cantinho pra ele soltar o outro, né? Tu bate um cantinho pra ele, até que ele fica perfeito, né? Fica perfeito mesmo, Clayton? Assim, alguns amassados a gente costuma dizer que foi zerado. Ele realmente foi imperceptível. Volta 100% original. 100%.
E, claro, amassados maiores, a gente costuma dizer que às vezes sobra uma marca de retrabalho. Só que aí a gente coloca na balança. O que é melhor, né? Ter aquela marca de retrabalho que é mínima coisa, que somente só vai olhar um especialista, com uma luz, exatamente, ou quem sabe, né? Somente quem entende disso que vai perceber, ou é melhor pintar uma lateral, uma porta, alongar a pintura para alguma outra peça. Então, existe esses dois fatores que precisam ser levados em consideração. Por exemplo, um carro que tem um custo elevado, um custo superior ao mercado, então realmente é muito melhor recuperar no martelinho de ouro, sem danificar a pintura, e a pessoa continua com o seu carro original, sem precisar envolver aquela questão de depreciação no valor do seu próprio veículo. E ainda mais, a gente tem uma galera de carros antigos aqui, que segue a gente, que estão com a gente aqui no Turbo, e principalmente esses carros, né? Manter a originalidade, manter a pintura, não precisar fazer ali uma restauração com massa, né? Pô, é sensacional. O que tu queria perguntar? Ô, Dinão, Clayton, pegando esse gancho que tu falou aí sobre o carro de um valor mais elevado, qual o carro assim que tu chegou assim, esse eu vou ter que ter um cuidado mais especial assim, pelo valor do carro, porque como é uma técnica muito, né? A gente fala martelinho de ouro, mas não é tão simples assim, né? Qual é o carro assim hoje que tu teve carro mais top, o mais top, mais assim, que caro, fez? que tu... Olha, eu posso dizer que um carro que me chamou até a atenção e eu fiquei até meio pouco perdido foi um Porsche, né? Eu fiz um Porsche que realmente eu fiquei imaginando como que eu vou chegar nesse amassado. Como é que eu vou abrir a porta primeiro? Exatamente, Então, tá lá no teu Instagram, o Porsche? Tá o Porsche tá no Instagram. Vai lá no Instagram. Tá, agora eu sei que tu tem uma história, agora eu quero mudar um pouquinho de assunto. Então, essa história é a legal. gente já sabe, Clayton Martelinho de Ouro, o cara é sensacional. Já mete o endereço aí, onde é que a galera te acha? Então, na Avenida Centenário, próximo a Mercosul Toyotas, você vai encontrar o Clayton Martelinho de Ouro. Facinho. O Mercosul tá na casa aqui também. Inclusive vizinho nosso aí que a gente sempre tá atendendo essas concessionárias da região, lojas. Quero deixar um abraço já desde já para esses clientes que sempre têm trazido serviços aí para mim. Sensacional. Mas tu tem uma história com o teu carro. Tu tem o golzinho quadrado aquele lá? Eu conheci o golzinho, o Fusca, o Gol 1000 quadradinho, aquele lá, né? O Gol caixa, né? Eu tive um igual. Eu lembro porque eu tive um igual. E, cara, eu só botava gasolina no golzinho 1000. Por vinho, né? É um vinho, né? Isso. Eu sei que tu tem uma história com esse carro aí. É emocionante essa história, então, sabe? Vamos até lá. de contar, né? Nós Porque queremos uma emoção aqui nesse programa, né, Marcão? Eu tenho que chorar um pouco, né? Eu acho que a gente vai precisar de mais uma hora aí de programa de turbo aí, porque realmente é uma história longa, mas eu vou tentar resumir aí alguns dá uma detalhes resumida pra gente, vocês. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um break comercial, a gente volta e tu vai contar essa história aí pra gente, tá? Show, combinado. Então fica aqui comigo, daqui a pouquinho o Turbo volta. Turbo 92. Ronco dos Motores nos conecta aqui na 92. Dirão Cardoso de volta aqui com o Turbo 92 nesta quarta-feira maravilhosa. Hoje comigo aqui o Marcão. Aqui todo mundo tem dois nomes, Marcão. É Marcão o quê? Marcão Gaúcho, não? É Marcão Gaúcho. Vai ficar Marcão Gaúcho? Marcão Gaúcho, fica melhor. Vai ficar Marcão Gaúcho. E o Clayton Martelinho de Ouro, nos dando uma aula aqui sobre martelinho de ouro. A gente estava conversando aqui no intervalo, Clayton. Antes da tua história ali, que a gente quer ouvir, não dá pra fazer o martelinho em plástico, né? Na parte ali de para-choque, o que for de plástico não dá pra fazer, né? Exatamente, né? A aplicação da técnica martelinho de ouro, ela é referente mesmo somente em peças metálicas, né? Então a parte que é metal na parte de carro, inclusive tem alguns modelos de carro que o próprio paralama, ele é um material diferente. Então não tem como fazer o martelinho de ouro. O martelinho de ouro é realmente só em partes de aço, né? De metal. Ok, fechado então. Então, no Instagram, repete aí pra galera, pra quem ligou o rádio agora, onde é que o pessoal te acha no Instagram? O Instagram é Clayton Martelinho de Ouro. Tá, fácil, né? Agora eu quero saber da tua história aí. A tua história com o teu Gol quadrado aí. Tu tem 2 minutos pra contar a tua história. Tu consegue contar em 2 minutos? Bem resumida, eu vou tentar então vou fazer um esforço. Vai lá. Então, a história do Gol quadrado ela é realmente interessante, porque quando eu estava pra casar, em julho, eu acabei colidindo alguns meses antes o meu carro. Então, teu golzinho bati o golzinho. Bati o golzinho.
Então, nesse momento foi um pouco difícil porque eu precisava ter dinheiro para poder casar. Imagina. E a questão de ter dinheiro para casar e a questão de ter dinheiro para recuperar o carro são duas situações diferentes. Ou arruma o carro ou casa, né? Exato. E casar, né? Senão ela... Titubeou em algum momento? Claro, não, eu tive a certeza. Preferi deixar o golzinho parado carro, lá, né? exatamente. Deixei o golzinho guardado lá na garagem do vizinho. E aí, pouco tempo antes de eu casar, surgiu um comprador para esse meu Gol quadrado. E o comprador, ele realmente iria levar esse carro sem a intenção de arrumar ele no momento. Show de bola, vamos lá, vendemos o carro, fizemos um dinheiro e seguimos com os planos. E aí, na hora, quando o meu pai estragou muito o carro? Estragou o capô, estragou a lateral e um farol. Tá. Mas assim, para quem tá para casar, acabou sendo um prejuízo um pouco alto. Só que nesse detalhe de comprador que surgiu, eu fiquei preocupado, porque o comprador não queria passar, não queria assinar, não queria transferir. E eu fiquei preocupado, porque isso deixando no meu nome poderia dar um problema. Imagina, claro. E aí foi onde... O cara te pagou e não pegou o carro. Exato, ele me pagou o valor lá que eu precisava para vender o carro, peguei esse dinheiro, continuei com o objetivo do casamento. Tá. E aí foi onde, no dia do casamento, surgiu algo interessante, porque nós estávamos todos envolvidos, eu muito preocupado, enfim, com a festa, com os convidados, normal, tal. E aí, de repente, o meu pai e minha mãe ali fizeram todos os convidados se retirarem e ir pra rua. Da festa? Na festa de casamento, ele pegou o microfone e aí ele começou a falar, fez um esboço lá, e ele contou da história na nossa relação entre pai e filho. E aí aquilo ali foi muito emocionante, porque todos os convidados estavam querendo saber o que ia acontecer. Os convidados também não sabiam? Não sabiam de nada. Tá, surpresa geral. Até que do nada, assim, apareceu aquela caixa, todo mundo começou a perceber o que é essa caixa. Uma caixa gigante, assim, uma caixa muito grande. De papelão? De papelão, feita por papéis de presente, que eu ia ganhando os presentinhos, ele ia lá. Tá. Enfim, colocava em cima do... Fez um presente bem bacana. Fez uma embalagem. Uma embalagem, exatamente. E aí, nessa de vamos lá ver o que é que tem nessa caixa, a gente começou a retirar os papéis, eu e minha esposa, né? E aí começamos a retirar os papéis e abrimos a caixa. Tá. E muitos ali diziam, né? É o teu cachorro que vai estar aí dentro. É uma bicicleta. Mas ninguém sabia exatamente o que tinha ali dentro. Até que quando a gente abriu a caixa, a gente viu um carrinho. Um carrinho pequeno. Tá. De brinquedo. Era uma caixinha pequena. A caixa era grande, porém o carrinho era pequeno. Tá. Então, pelo tamanho da caixa, não se condizia com o tamanho do carrinho. Tá. Mas aí, quando a gente abriu aquela caixa e viu aquele carrinho pequeno, do nada começaram a soltar fogos. E aí a gente olhou lá de baixo, assim, subindo aquele barranco, aquela estrada do evento, o Gol quadrado. Teu golzinho. O Gol quadrado sendo dirigido pelo pintor. Vá. E realmente foi uma emoção muito grande. Consertadinho, zeradinho. Consertado, exatamente. Então meu pai e minha mãe fizeram essa surpresa enorme pra mim e pra minha esposa. E ele realmente tem essas ideias muito Como é que é o nome do pai elaboradas. É o José Carlos. José Carlos, e a mãe? Margarete. E a esposa Patrícia. Um abraço pra eles. Então esse Gol, ele tem um valor sentimental. Já fiz proposta, Tadino, pra comprar. Acho que não vende nunca. Não, eu ofereci um valor bacana, mas ele não quer vender. O Gol quadrado já tá valendo um monte. E é bonito, hein? Hoje me ofereceram um por 20 pila, cara. Opa. Mas bonito também. Mas o dele aí, ele não vende. Não, tá legal, jeito, tá bonito. História legal, cara. Então teu pai comprou o carro de ti. E a história do não querer transferir, porque ele, claro, queria deixar no teu nome, reformou e te deu de presente no casamento. Exato. Pô, que história bacana, cara. Cara, nosso tempo tá chegando no final. Muito obrigado. Tem mensagem aqui pra ti, Clayton Martelinho de Ouro. Esse eu recomendo. Serviço de qualidade, preço justo. Um forte abraço do Felipe Alves. Mandou aqui pra ti. Um abraço aí, Filipão. Abraço, Felipe. Só antes. Vai. Gostaria de deixar um grande abraço aí pra família, claro. E em especial meu sobrinho, Benjamin. Então, meu sobrinho aí tem 7 anos, vai fazer 7 anos, né? E ele tá bem interessado em aprender a técnica Martelinho de Ouro. Então, com certeza. Precisamos de mais profissionais assim. Clayton, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela confiança, né? Você tá com a gente aqui no Turbo, né? Um dos nossos patrocinadores aqui. E obrigado aí pela aula de Martelinho de Ouro. Pessoal, vai lá no Instagram, procura facinho, @Clayton Martelinho de Ouro, né? Já te acha lá, faz um orçamento, que esse cara aqui é fera, meus amigos. Muito. Sem dúvida nenhuma. Fechadíssimo? Quer deixar um recado aí? Quer mandar um abraço? Já foi os abraços? Era isso? Maravilha, então as portas estão abertas.
volta de novo aqui pra gente bater mais papo. Agora vamos, Marcão, vamos vender um carrinho? Vamos lá. Vamos então aqui na hora do Brix. Chegou a hora de você desencalhar aquela caranga. Agora, no Turbo 92, a hora do Brick. Então hoje o Diegão mandou pra nós aqui, ó, da Podium Multimarcas, um Onix Plus Premier, um dos carros mais vendidos do Brasil, tá? Os carros mais vendidos do Brasil, 2021, automático. Esse é 1.0 turbo, é muito forte esse carro, meu cunhado tem um. E esse é o único dono revisado na autorizada, branco, o mais top da categoria, com Park System, aviso de ponto cego. Isso é legal, hein, Marcão? Isso é importante, aviso de ponto cego. Celta não tem, né? Não, o Celtinha não tem. Banco de couro, carregamento de celular por indução. Então, se você procura um carro com espaço, com porta-mala e baixo consumo, chegou a hora. Corre para Podium. Hoje esse veículo por apenas R$89.900 sem troca. O valor tá abaixo da FIP. Tô vendo as fotos aqui. É lindão. É uma nave, tá? Tá uma nave. Esse carro aí é uma nave. Eu ando lá com o do meu cunhado. É sensacional. Fechou o turbo de hoje, Marcão. Fechou? Amanhã tamo de volta. Baita papo, hein? Maravilha. Amanhã tamo de volta, meio-dia aqui na 92. Muito obrigado e a gente se fala. Na sequência tem Maninho Dal Ponte e o Manos Radio Show. A velocidade nos conecta com Dino Cardoso e o Turbo 92.